Estamos de volta porque a volta não foi torta e nesse terceiro vídeo a gente vai lixar a combinha e preparar para pintura. Então nós vamos lixar com lixa d'água e vamos secar e preparar, né, fazer o isolamento, já que a gente vai ter que pintar da metade para baixo de uma cor, da metade para cima de outra. E é claro, você que sabe, conhece um pouquinho de Kombi, sabe que a Kombi Furgão, que é esse caso aqui, jamais saiu em duas cores: pintura, saia e blusa. Pintura, saia e blusa, apenas as Kombis luxo. E nem esse modelo aqui, porque esse modelo aqui é o modelo samba. Foi feito só lá nos Estados Unidos, né, com essas janelinhas aqui no teto. Aqui no Brasil nunca teve modelo samba. Pasme você, a terra do samba nunca teve uma Kombi samba. Então a Kombi na pintura saia e blusa é só a Kombi luxo, né? Que não é o caso dessa aqui e nem o caso dessa aqui. Mas a gente vai pedir uma licença poética porque a nossa Kombi é uma Kombi luxo 68 e é uma miniaturazinha que a gente tem para poder brincar. Então a gente vai fazer com essa aqui mesmo, com essa licença poética, né? Sabendo que essa Kombi é uma Kombi Furgão, né? Tá aqui, uma Kombi Furgão, e a Kombi Furgão não saiu aqui no Brasil e eu acho que em lugar nenhum do mundo na pintura saia e blusa. Pelo menos não que eu saiba. Se você souber, pode mandar uma foto aí pra gente. Fala: ô Jacinto, ó, vocês aí do De Kombi Mais Legal, teve Kombi Furgão, a pintura saia e blusa sim, porque acontece, né? Eu lembro de uma vez ler uma história de na década de 60, final da década de 60 início da década de 70, a fábrica da Volkswagen aqui no Brasil, lá em São Paulo, né, São Bernardo do Campo, se não me engano, teve um incêndio lá e para não parasse a produção, alguns carros nesse período pós-incêndio, eles saíram assim com peças de um misturado com os outros. Um Fusca que nunca teve volante branco e colocaram o volante branco, um Fusca que nunca teve volante preto, botaram o volante preto, exatamente porque eles não queriam que parasse a produção, queriam retomar a produção. Eles queriam retomar a produção quanto antes possível. Então às vezes aconteciam, né? Um carro, ah não, mas esse carro aqui não é original. Não, esse carro aqui nunca teve volante branco. Teve, naquele momento do incêndio na fábrica e logo depois eles tiveram que retomar a produção de uma forma rápida. Eles falaram: olha, vai esse aqui mesmo, porque não tem mais volante branco. Pega o volante preto, põe nesse carro e solta, libera o carro. E essa unidade especificamente, ela fugiu ao padrão original de fábrica e era um carro que tinha saído de fábrica daquela forma. Então pode ser, né, que uma Kombi Furgão, por algum motivo, tenha saído de fábrica com a pintura saia e blusa. Eu não conheço, mas eu não conheço tudo. Aliás, eu conheço muito pouquinho sobre história de Kombi e de Fusca. A nossa intenção aqui é se divertir e mostrar isso aqui, contar isso para vocês. Então a gente vai hoje, ó, lixar essa Kombizinha e preparar para pintura saia e blusa. Só para não ter dúvida, esse fundo aqui que a gente pintou é um fundo automotivo. Aqui, ó, tá aqui, ó. É um fundo, é um primer, que eles chamam de surface, uma coisa assim, vermelho óxido. E é uma tinta que chama laca nitrocelulose. E a gente vai pintar também com tinta automotiva. Olha aqui para você ver. Esse aqui é o branco Lotus, é uma tinta que eu já usei na minha Kombi, né? Uma tinta automotiva feita pela PPG e a cor dela, o branco Lotus. Aliás, o código de fábrica dele é o L282, para você saber direitinho. Então uma tinta, é tinta à base de duco, eu acho que é assim que fala. Então você tem que chegar lá na casa de tinta e falar: eu quero uma tinta duco. Qual a cor? Branco Lotus. Você tem o código de fábrica? Tenho, é o L282. Esse é o da minha Kombi. E por falar em branco, tá aqui o branco Lotus L282 Duco. Eu achava, para corrigir direitinho, que a minha Kombi era embaixo o azul caiçara e em cima era o branco pérola.
E não é branco pérola. Embaixo é o azul 64 e em cima é o branco Lotus. Só depois que eu comecei a mexer na pintura da minha Kombi é que eu descobri que embaixo era o azul 64 e em cima era o branco Lotus e não azul Caiçara e branco pérola. Então tá aqui também o azul 64. Essa tinta não é da PPG, é Dux On, ou então é só a lata que é isso, mas é uma tinta também Dulco e é o azul 64. Com essas tintas aqui é que a gente vai pintar essa combizinha. O fundo da Sherwin Williams, depois esse outro azul 64 e depois o branco Lotus, tá bom? Então a gente vai começar agora lixando para poder receber a tinta. A gente vai lixar, vai isolar e vai pintar uma cor primeiro, depois pintar a outra. Acompanha com a gente aí, vai! Aqui é uma lixa bem delicada, a gente está lixando uma lixa 400. Ó, você passou um tiquinho já até tirou a tinta, até tirou o fundo. Mas é só mesmo para não jogar a tinta direto na lata. Então a gente usou uma lixa 400, já bem desgastada, né? Então é como se fosse uma lixa 1200 e ainda assim, de uma forma muito delicada, em alguns pontos ela saiu, ó, tá vendo? Em alguns pontos já saiu o fundo, mas não tem problema não, a gente vai fazer assim mesmo. É só para poder não jogar a tinta direto, né? Com muita delicadeza. Bom, agora a gente vai enxugar bonitinho, fazer o isolamento e pintar. Para fazer o isolamento, a gente vai usar fita crepe, uma tesoura e adesivos de campanha política. Eu vou aproveitar um adesivo de campanha política que eu recebi e vou fazer os recortes. Por quê? Qual a minha preocupação? Exatamente a frente da Kombi, né? Para poder fazer esse V, né? Que é a que dá a cara da corujinha, né? Ele é difícil fazer com fita crepe, então eu vou tentar fazer com um adesivo, né? Então vou cortar adesivo de campanha política. Vou aproveitar esses adesivos de campanha política para fazer o desenho direitinho, tentar fazer o mais perfeito possível esse Vzinho aqui, ó, né? Que muitos dizem que dá o nome de vovozinha, ou então porque ela é a avó da Kombi mais nova, né? Vem aí o vovozinha, ou por esse V também, ou a cara de corujinha dela, né? Também vem desse desenho aqui da frente, né? E aí eu vou tentar fazer com adesivo então para ficar bem isolado uma parte da outra. Se já é difícil fazer essa separação numa Kombi em escala de 1:1, imagine fazer nessa escala, se não me engano é 1:16, 1:32, eu não sei qual é a escala, acho que é 1:32. Depois eu vou ver direitinho. Aliás, deixa eu ver nessa daqui se tem a escala. Vou colocar os óculos, porque você já viu, né? Vamos ver a escala. Se aqui fala a escala, 1:16. eu acho também que é 1:16. 1:64. A escala é 1:64. Então, se é difícil fazer na escala 1:1, né? Isolar a parte da saia, que é a parte de baixo, para a parte da blusa, se é difícil fazer o isolamento aqui dessas duas partes numa Kombi numa escala de 1:1, ou seja, na Kombi real, imagina fazer esse isolamento na escala 1:64. A gente vai fazer, vai dar o máximo para poder ficar legal. Acompanha aí, vai!
Bom, depois de uns 10 minutos de trabalho, o resultado foi esse, ó. A gente conseguiu isolar toda a parte de cima, por razões óbvias. Eu vou virar de cabeça para baixo, para poder, né? O que eu quero pintar é exatamente a parte que está aqui. Então se eu deixasse embaixo ia ficar difícil, né? Porque estava encostando exatamente onde eu não quero que encoste. Então eu vou virar ela de cabeça para baixo para poder pintar. Sobre a tinta, tá aqui, ó. Para que não haja dúvida, eu conheço como Azul 64, o vendedor da casa de tinta falou assim, olha, essa cor é o Azul 64 e na lata tá escrito assim, o código da cor é o 8629 e eu acho que tem um M na frente, então é M8629 azul claro, Volkswagen 1964, é o que está escrito aqui. Então é conhecido como Azul 64 e é uma tinta Laca Nitro. Ah, me dá uma tinta Duco, é essa aqui, tá bom? Então é 8629 azul claro, conhecido como Azul 64, ou Volkswagen 1964. Tá aqui, ó, vai ser difícil para você ler, mas é isso que está escrito aí, tá bom? Agora tá tudo pronto, a tinta já tá, acredito que seja preparada já tá. Vou abrir aqui para ver como é que tá. Se precisar eu vou diluir mais um pouco, colocar na pistola de micropintura e aplicar o nosso Azul 64. Vamos lá? Finalizamos a pintura, agora tem que deixar secar. A impressão que eu tenho é que a tinta estava muito grossa. Então rodando assim, ó, ou a gente vai ter que tirar e pintar de novo, ou a gente vai dar uma lixa bem fininha para poder a tinta ficar mais lisinha. Ou então deixar desse jeito mesmo, né? Mas a impressão que eu tenho é que a tinta ficou muito grossa. Tinha que ter diluído um pouco mais. De qualquer forma, temos que esperar agora secar para tirar e ver o que a gente vai fazer, tá bom? Continua acompanhando essa série de vídeos sobre a nossa miniatura e a gente vai voltar daqui a pouco com outro vídeo para saber o resultado dessa parte, para saber se a gente pinta de novo, se a gente lixa, o que a gente vai fazer, tá bom? Ó, perguntas, dúvidas, qualquer coisa, vai colocando aqui embaixo para a gente bater no papo. Até daqui a pouco, tchau!